Boa noite. Trabalhadores e usuários do Porto da Panair, no centro da capital, reclamam das condições precárias e da falta de manutenção da estrutura destinada ao desembarque e acesso dos barcos. Com o rio mais cheio, o risco de acidentes aumenta e quem precisa usar o local todos os dias para trabalhar pede providências do poder público. No Porto da Panair, na zona sul de Manaus, o cenário é de abandono. Quem precisa usar a estrutura para embarque e desembarque reclama da situação. As condições estão péssimas, né? Precisa dar uma ajeitada, senão as coisas vão ficar mais difíceis, né? Até porque a água vem subindo. Os passageiros e trabalhadores dessa balsa de madeira se aventuram na hora de atravessar. Todo tempo você está vendo é assim, né? Não tem para onde correr não, é aqui mesmo. Com o movimento da água, as tábuas acabam saindo do lugar e os usuários dependem da boa vontade dos funcionários da balsa que caem no rio para fazer o ajuste. O criança tem que se arriscar aí, como é? Fica difícil, poderiam melhorar, né, aqui. Aí podem as pessoas caírem aí, né? Aqui o trabalho dos carregadores se torna ainda mais difícil. Boa parte da contenção da escadaria já cedeu, o que tem comprometido a estrutura e aumentado o risco de acidentes. De acordo com trabalhadores aqui da área, foi exatamente neste local que na semana passada um carregador acabou se acidentando. E eles também denunciam o descaso pelo poder público. É muito complicado, porque tem aquela subida, né? A gente tem de... Aquela subida ela era para ter ajeitado no verão, né? Mas agora, como tá tudo desse jeito, como é que vai quebrando, agora a enchente, como é que a gente vai conseguir subir? O carro não pode descer mais embaixo, né? Aí a situação vai ficar mais complicada agora para a gente trabalhar, né? Durante a Semana Santa, a movimentação cresceu por conta do pescado. Mas aqui os peixes também são expostos no chão em meio à sujeira. O lugar acumula todo o lixo do descarte que acaba poluindo o rio. Ainda segundo os trabalhadores do local, a situação é antiga. O presidente da Associação dos Feirantes da Panair, que arrecada dos contribuintes, alega que existe um projeto de revitalização da estação fluvial, mas que ainda não saiu do papel pela falta de apoio. E essa balsa é uma necessidade para Manaus, é muito importante para Manaus essa balsa aqui. Nós estamos há mais de 2 anos penando, nós dependemos do governo, da prefeitura, de todo mundo. Sobre o lixo, ele afirma que a prefeitura ajuda na coleta diária. Nós botávamos lá para cima, lá para a ponta, mas aí nós negociamos com o pessoal da prefeitura que estão tirando por água. Mas a impressão que fica para quem passa por aqui é mesmo de abandono. Muito feio até do que outros portos, né, por aí de municípios, né? Tem municípios que os portos são melhores do que aqui da nossa cidade. Na verdade, toda a orla ali do Rio Negro, que fica ali no centro da capital, precisa de grandes investimentos, não só para garantir mais segurança para os trabalhadores e também para os passageiros que desembarcam todos os dias e também embarcam, mas para deixar mais bonito também a porta, né, a principal porta de entrada aí da capital. Por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que a responsabilidade da área é da Prefeitura de Manaus. Também por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura se manifestou apenas sobre o problema na escadaria. Segundo a Seminf, uma inspeção no local foi realizada na última sexta-feira e que as medidas de contenção da erosão já estão programadas, mas só poderão ser executadas quando as águas do Rio Negro baixarem. Um táxi caiu em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros na noite de ontem na zona leste de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do táxi perdeu o controle do veículo depois de ser atingido por um outro carro que vinha no sentido contrário em uma curva. Um adolescente que passava pelo local também foi atingido pelo táxi. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem que quebrou a clavícula ainda conseguiu subir sozinho o barranco e foi socorrido e levado ao pronto-socorro. O motorista do táxi e uma passageira ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Os passageiros do veículo que colidiu com o táxi não teriam sofrido ferimentos. A polícia da capital apresentou esta manhã um homem suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano no bairro Crespo, zona centro-sul da capital.
O cabeleireiro Jason Ambrósio Macedo, de 27 anos, foi preso na última sexta-feira pelos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ele é apontado como o autor dos 5 disparos que mataram o industriário Daniel Paulo Nascimento, de 23. O crime, que teria sido motivado pela disputa de ponto de drogas, aconteceu no mês passado na zona centro-sul da capital. A própria vítima, ao ser alvejada com 5 tiros e ao entrar no táxi que socorreu para o hospital, falou que quem teria atingido ele foi o Jason, entendeu? Justamente por conta de um acerto. A motivação ela ficou bem definida aqui nos autos de inquérito policial. Então, por mais que ele negue, né? Por mais que ele negue, atue com fanfarra, que ele é meio fanfarrão, né? Os autos dão conta de que realmente foi o autor dos disparos que vitimou, o Daniel. O suspeito será encaminhado para o Instituto Prisional Antônio Trindade, na BR-174, onde deve ficar à disposição da Justiça. Ainda segundo o delegado, só nos últimos 2 meses já foram presas 50 pessoas na capital, todas acusadas por homicídio. Nós estamos fazendo um trabalho, contando com o apoio da Secretaria de Segurança da Delegacia Geral, um trabalho de alta relevância, na medida em que, há apenas 2 meses de trabalho, conseguimos tirar de circulação 50 presos, exatos 50 presos, e mandar para a Justiça algo em torno de 200 inquéritos policiais, com 80% de autoria resolvida. Moradores do bairro Nova Floresta denunciam a falta de infraestrutura nas ruas, situação que se agrava com o período chuvoso e que causa transtornos aos contribuintes. Os buracos crescem a cada dia e tomam conta das ruas do bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus. De acordo com essa moradora, na rua da casa dela o problema ocorre há 7 anos. E todo carro que passa a gente tem que ajudar a tirar daqui. A residência da frente já está ficando isolada. O mato também toma conta. Na rua onde o seu Francisco mora, a situação não é diferente. Segundo ele, já foram feitas várias reclamações. Aí não tem condições, não sobe carro do lixo nem nada. O entulho se acumula na frente das casas. Ainda segundo o seu Francisco, foi anunciado um mutirão no bairro para ajudar os moradores a se livrarem do lixo dos quintais. Está jogando lixo, já estamos com 2 meses aqui com essa situação. Seu José também reclama do transtorno causado pela falta de manutenção das vias públicas. Nós estamos numa situação aqui difícil, porque basta uma chuvinha qualquer, aí não tem mais condições de nada. É água correndo, entrando dentro das casas, entrando por todo lado. Basta ser uma chuva mais pesada um pouco, o sacrifício aqui é grande. Fábio também mostrou a situação na rua onde mora e que tem um comércio. Nosso bairro tem 23 anos. Estamos aqui hoje, praticamente numa das avenidas principais da nossa comunidade, onde passa um ônibus, que é o único ônibus que vem do Terminal 5. Como você pode ver, a rua Quartzo hoje praticamente ela não existe, não é rua, virou bairro de novo. Por meio de nota, a Seminf informou que já está executando serviços de infraestrutura no bairro Nova Floresta e que atualmente as equipes estão atuando nas ruas Pérola e Rubi. A rua Granada consta no cronograma e deve ser recuperada nos próximos dias. Por conta da redução na quantidade enviada pelo Ministério da Saúde na rede pública, a vacina BCG está sendo distribuída apenas nas maternidades de Manaus. Mas, segundo a Fundação de Vigilância e Saúde, nos próximos dias, uma nova remessa será encaminhada, o que deve normalizar a distribuição da vacina nas unidades básicas de saúde da capital. Nesta UBS, que fica no bairro Santo Antônio, funcionários não podem gravar a entrevista, mas para nossa equipe informaram que a vacina BCG só está sendo disponibilizada nas maternidades. Dificuldade enfrentada por Gisele. Moradora da Zona Leste, ela conta que só conseguiu vacinar o filho de apenas 13 dias na maternidade Moura Tapajós, na zona oeste da capital. Eu liguei para a maternidade e falaram que não tem, está em falta. Fui na Nazira hoje de manhã e falaram também que não tem previsão. Aí eu liguei para Moura Tapajós e me confirmaram que aqui tinha. A partir das 8 eu podia dar a vacina nela. Já esta outra mãe que deu à luz ao filho Lucas no Instituto da Mulher teve mais sorte e sairá da maternidade com o filho recém-nascido imunizado com as vacinas BCG e hepatite B. Muito importante, né? Porque ele já sai imunizado da maternidade, de toda a doença que, no caso, essa vacina proporciona.
Os pediatras alertam que a vacina deve ser aplicada na criança logo nos primeiros dias de nascimento. O principal objetivo é combater a tuberculose. Ela é específica para evitar a gravidade da tuberculose. Quais são as gravidades? A tuberculose miliar e a meningite tuberculósica, né? Que são os casos mais graves que podem levar à morte. Ainda segundo a pediatra, em maternidades particulares onde a vacina não é fornecida, os pais devem procurar o serviço público e garantir a aplicação, que é totalmente gratuita. Na verdade, todas as maternidades públicas já têm isso como rotina, vacinar os bebês antes de ir embora para casa. Ela procura qualquer unidade básica de saúde, CAIC, que todos têm essa vacina à disposição. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da FVS, o Ministério da Saúde enviou no mês de março apenas 2.000 vacinas BCG para a capital, o que deixou o estoque reduzido. O município de Manaus recebeu apenas 2.000 doses, que serão distribuídas apenas nas maternidades. Ainda segundo a coordenadora, nesta semana está prevista a chegada de uma nova remessa do Ministério da Saúde, o que deve normalizar a disponibilidade da vacina nas unidades básicas de saúde e CAICs da capital. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda nesse mês de abril, esse problema irá ser solucionado e aí sim teremos vacina nas UBSs, que é utilizado, mas não com tanta frequência, porque a proposta é que as crianças nasçam e já tomem a vacina do BCG e da hepatite B. O corpo de um boto foi resgatado na manhã de hoje por policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental no Rio Negro, nas proximidades do bairro Santo Agostinho, na capital. O animal foi encaminhado para o INPA, onde será submetido a análises que vão definir a causa da morte. Um tamanduá também foi resgatado na manhã de hoje pelo Batalhão Ambiental. O animal caminhava sobre a ponte Rio Negro, aqui na capital, correndo o risco de ser atropelado ou provocar um acidente. O tamanduá, que aparentemente estava saudável e não apresentava lesões, foi levado para o Refúgio da Vida Silvestre Sauim Castanheira, onde vai receber os devidos cuidados. Depois de um fim de semana quente e menos chuvoso, deve voltar a chover mais esta semana. Confira os detalhes da previsão para esta terça-feira. Em Anamã, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Eirunepé, o tempo fica fechado, com chance de chuva, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Na capital, a previsão é de muita chuva nesta terça-feira e as temperaturas variam entre 23 e 32 graus. A Páscoa se aproxima e hoje o Band Cidade traz mais uma dica de sobremesa para o próximo domingo, também bem simples de fazer em casa. Esta é uma receita muito simples, uma boa dica de sobremesa para a Páscoa, que vai agradar a todos: um mousse de chocolate. Quem vai ensinar é a Gabriele, especialista em doces. Então anote os ingredientes: 2 latas de doce de leite, 2 latas de creme de leite, 1 colher de sopa de manteiga, 2 ovos, 10 colheres de chocolate em pó, um envelope de gelatina incolor e 1 xícara de água morna. Aqui eu tenho 1 xícara de água morna, que eu vou misturar com um pacotinho de gelatina incolor sem sabor. É uma água morna para poder ajudar a dissolver. Agora a gente vai começar a bater tudo no liquidificador. É super fácil. E agora eu vou colocar o chocolate. Então assim, eu prefiro ir colocando aos poucos o chocolate, como eu falei, né? Para ir vendo a coloração dele. E aqui por último, a gente vai colocar a gelatina incolor sem sabor. Depois é só levar ao freezer e deixar por cerca de 3 horas. E pronto, a sobremesa já está pronta. É só decorar do seu gosto. Bom, agora ficou pronto. Eu dei meu toque final.
e tá pronto para o domingo de Páscoa. Então, eu quero desejar a vocês uma feliz Páscoa e que espero que vocês tenham gostado da dica. Mais um participante do MasterChef, o reality show gastronômico da Band, desembarcou neste fim de semana em Manaus. Desta vez foi a vencedora do programa, que veio a convite do já renomado chefe Jacan, que incrementa o cardápio de um restaurante na zona oeste da capital. Elisa Fernandes veio a Manaus pela primeira vez a convite de um restaurante nesse shopping na zona oeste da capital. E logo a presença da vencedora do MasterChef chamou a atenção dos fãs que também apreciaram uma boa culinária. Estou adorando Manaus, eu nunca tinha conhecido Manaus antes, então estou bem impressionada com a exuberância tanto da natureza quanto os passeios que a gente tem feito aqui, o teatro é lindo. Enfim, estou adorando Manaus. Elisa estava acompanhada de Eric Jacan, o mestre da culinária francesa e um dos jurados do programa. Segundo o chefe, não foi fácil escolher o vencedor. Todo tempo, ela tinha uma evolução, ela tinha uma evolução, ela cozinhou melhor, cada vez melhor. E no final ela ganhou por criatividade e também pelo trabalho que ela fez. Mas sempre difícil escolher, de decidir que vai ganhar ou que não vai ganhar. Mas foi justo, foi bem feito. Elisa tem 24 anos e é natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Mas as origens não impediram a chefe de preparar 2 cardápios especiais com toque amazônico. Esse daqui é o mousse de chocolate, que é feito, a base dele é um creme inglês. Em vez da baunilha, eu substituí pelo cumaru, que é um ingrediente local aqui de Manaus. E esse crumble, né, essa farofinha de castanha do Pará, né, a castanha do Brasil, que também é um ingrediente típico daqui. E o pudim é feito de açaí, né, daqui também da região, e com acabamento de massa sablé e calda do próprio açaí também. A vencedora do MasterChef acrescentou que pretende viajar para a França nos próximos meses para realizar o curso no país considerado o maior centro gastronômico do mundo. Eu vou por volta do dia 3 de junho para Paris. Estou super empolgada para começar as aulas. São 3 meses, mas eu acho que vou ficar um pouquinho mais estendendo na escola e estagiando. Então, tenho previsão de 3 de junho e voltar em dezembro. Boa viagem e boa sorte. Agora, o futebol, neste fim de semana, teve mais rodada do Campeonato Amazonense. No sábado, o Nacional venceu por 2-1 o Nacional Borbense no estádio Carlos Amit, aqui na capital. E o Iranduba goleou por 5-1 o Operário, também na capital, no campo da Ubra. No estádio da Colina, teve mais um clássico entre São Raimundo e Rio Negro, e o Tufão venceu por 1-0. Ontem, o Princesa dos Solimões bateu por 2-1 o Manaus Futebol Clube no estádio Carlos Amit. E em Itacoatiara, Penarol e Fast empataram em 3-3. Com estes resultados, o Nacional segue na liderança com 18 pontos, seguido do Fast e do Princesa, ambos com 13 pontos. Ainda falando em esporte, neste domingo foram realizadas as finais do primeiro circuito Band de vôlei de praia, que durante 4 dias agitou a Ponta Negra na capital. Foram definidas as duplas campeãs nas categorias masculino e feminino. Das 20 duplas que participaram do primeiro circuito Band de vôlei de praia, 8 masculinas foram classificadas para as quartas de final, disputadas no último sábado, quando também foram definidas as finalistas da categoria feminino. Já as finais foram disputadas na noite de ontem. Fora da areia, o show ficou por conta do público, que compareceu na praia da Ponta Negra para levar energia positiva para os atletas. Na primeira disputa da noite, a dupla Rodrigo Jorge e Felipe garantiu o terceiro lugar ao vencer por 2-0 os adversários Danísio e Rodrigo Strauss, na categoria Sub-21. Já no feminino, o bronze ficou com Karen e Karina, após a disputa acirrada contra Adriele e Joyce. A partida foi para o tie-break e terminou em 16-14. Na grande final do feminino, Jéssica Pérez e Adriana Soares enfrentaram Clícia e Carol Amaro, favoritas na competição. As atletas conquistaram a torcida e devolveram o carinho com belas jogadas que garantiram vitória por 2-0
E é isso aí, jogamos bem, conseguimos entrosar. O próximo passo é ver se eu consigo vir jogar as próximas etapas aqui, por ser de Boa Vista, Roraima, né? É complicado. Para início de dupla, nós vamos muito bem, não perdemos nenhum jogo, só um set, como a Adriana falou, para essa mesma dupla. E foi muito bom, uma grande experiência. Depois foi a vez dos meninos definirem o título. Arena lotada, emoções à flor da pele, lances de levantar a torcida. Nos bloqueios, não tinha bola perdida. Mas o paredão dos adversários deu trabalho para Caio e Cláudio Balbino. E por 2-0, os manauaras Thiago Nascimento e João Ribeiro garantiram o ouro. Agradecer a toda a família que agora é emocionado pra caramba. Porque os meninos estão aí 3 anos aí no nível nacional. E a gente está começando agora e ganhar deles, pô, é uma honra assim. Bom, o que valeu de experiência foi que melhorou bastante. A etapa tá linda, tá bonita, tá bem, o espetáculo tá grande, com grande público. E agora no finalzinho faltou um pouquinho de detalhe, mas o jogo valeu muito a pena, mas é isso aí. Agora é treinar para o próximo, já tem mais 2 ainda aí. O primeiro circuito Band de vôlei de praia foi uma realização da Federação Amazonense de Voleibol, com apoio da Band Amazonas. Parceria que vai continuar com uma nova etapa agora em abril. Você que queira participar, tem que levar para a federação sua carteira de identidade, cópia, seu CPF, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade. O DNA da Band já rege o esporte, né? Então nada mais justo e direto da gente fazer realmente ter o incentivo junto à federação que nos procurou e promover o evento que é um dos percursores da própria emissora. E daqui para frente a gente vai colher esses frutos exatamente com a receptividade do público. E quem disse que depois das premiações os jogos acabaram? Um torneio à parte seguiu na areia, desta vez com o público. Muito massa, quero que continue sempre. Se puder voltar assim. Fechando com chave de ouro o primeiro circuito Band Vôlei de Praia. Parabéns a todas as duplas vencedoras e todo mundo aí na expectativa do segundo circuito. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.